Não são os gurus de marketing que estão revolucionando a comunicação. Sinto lhe dizer. Hoje a gente vai falar como a Fernanda Gentil revolucionou a comunicação agora, na nossa frente, ao vivo. Quer saber mais? Vem com a gente! Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello! Sejam bem-vindos ao TPM News com Borogodó, o nosso quadro no TPM no ar para falar das novidades novidadeiras do marketing. Eu sou Mari Pazini e venho aqui para a gente trocar uma ideia sobre comunicação, marketing, negócios, tudo que está acontecendo no mundo. É quase uma fofoquinha, mas com fundo de verdade, muito fundo de verdade e estudo. Hoje eu estou aqui com a Ana Lu Assis. Maravilhosa. Gente, ela é RP como eu. Eu sinto já uma conexão. Quando a pessoa me fala que é RP, eu já falo, RP, eu também. Eu amo, porque tem tanto jornalista que quando a gente encontra um RP, dá um calorzinho no coração. A Ana Lu, além de RP, ela é mentora, palestrante. Há mais de 10 anos, ela está à frente da Viraliza, uma agência que impulsiona negócios, que foi reconhecida por sua excelência logo no primeiro ano de existência. Na Lu, gente, premiadíssima desde jovem, a gente também já encontrou outro ponto de conexão, que foi o Rila do Rotary, depois se você quiser contar pra gente um pouquinho. Ela é apaixonada por gente e comunicação, e eu amo quando vocês me mandam a missão de vocês, que é ajudar as pessoas e empresas a se desenvolverem e mostrarem seu potencial para o mundo. Ana Lu, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Estou muito animada para nossa conversa. Se você não acompanhou nas redes sociais, eu falei, Ana Lu é mais nerd do que eu. Então, vocês esperem por muitos insights nessa conversa. Encontro de nerd. Encontro de nerd. Um nerd reconhece o outro. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Com a comunicação, no geral, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Então, sempre fui uma criança muito animada. Brincadeira. Sempre fui apaixonada por comunicação. Acho que é uma coisa que fazia parte da minha infância, adolescência. Eu sempre fui uma mini comunicadora. Eu continuo sendo uma mini comunicadora. Hoje em dia não tão mini. Mas eu sempre gostei. E quando eu quis escolher profissionalmente, né, o que eu ia fazer, não me vi outro caminho que não comunicação. RP veio depois, porque eu quis ser jornalista. Eu também. Eu comecei a fazer jornalismo. Eu também comecei a fazer jornalismo. Eu fiz 6 meses. E aí, no início ali era comum todas as habilitações para comunicação. E aí eu me encantei por RP. Eu falei, gente, como assim? Isso é mais completo, tem mais a ver comigo, né? Tem uma visão mais global da comunicação. Sim. Então, eu acho que é para esse caminho que eu quero seguir. E porque quase ninguém sabe o que o RP faz, né? Mas ele é o gestor da comunicação, dos negócios e etc., dos relacionamentos, né? Então, isso tinha a minha cara. Então, fui para RP. Mas, assim, trabalho com comunicação desde que eu me entendo por gente. Sempre trabalhei, assim. Tirando meu primeiro emprego, foi numa contabilidade. O resto foi tudo na área de comunicação. E comecei a empreender em 2013. Quando tudo ainda era mato no digital. E já comecei no digital. Sim. A Viraliza já começou... A sua agência já nasceu digital? Já. Meu primeiro serviço foi cobertura online de um evento. Assessoria de imprensa e pesquisa no evento. Muito legal. Mas o que mais atraiu o cliente foi a cobertura online no Facebook. Olha, gente, não tinha nem tudo página de empresa ainda. Não era nem não tinha nem tráfego pago ainda. Não, tráfego pago veio bem depois. Eu comecei a trabalhar com rede social em 2013 também. Foi na mesma época, eu era estagiária. Em agência de comunicação. A agência já estava bem à frente do seu tempo, né? Porque as agências também demoraram um pouco a pegar essa lógica da comunicação. Nesse caso, eu acho que eles conseguiram se destacar no cenário, né? Foi em Bauru, porque eles já eram uma agência de site. Nossa, então, eles sacaram o crescimento da rede social. Então, eu lembro que a gente começou a desenvolver conteúdo para as redes sociais. Só que era assim, era surreal. Era coisa de 20, 30 clientes e não tinha métrica. Não tinha. Não tinha quase não tinha objetivo. De empresa, não tinha página de empresa. A gente não tinha noção muito do que estava fazendo, né? Era meio na unha. Então, às vezes, tinha cliente que tinha que postar 10 vezes por dia.
Não peguei essa fase. Não cheguei Era assim, loucura. Tudo bem, eu sabia cobrar, me ferrei muito no começo. Mas eu não cheguei a ser nesse nível de quantidade, assim, não. Era um ou outro cliente, especialmente da área da beleza, daí pegava, às vezes, época de São Paulo Fashion Week, outras Fashion Weeks, então eles produziam muito conteúdo, só que era muito diferente, né, do que a gente enxerga. Hoje você faz a cobertura nos stories e leva pro feed o principal. A gente tem métrica, tem objetivo. A gente tava saindo do Orkut, né? Nossa, saudades. Guardem essa informação. Guardem essa informação. Que legal. Então, você já nasceu ali pronta pro digital, visionária. Foi. Visionária. Eu sempre... quando eu trabalhava na Unital, a gente estava implementando as redes sociais da Unital. Uhum. Na verdade, foi um trabalho que a Denise fez na Com, muito bem feito. Inclusive, a gente acompanhou esse processo. E eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, preciso fazer isso em outros lugares. Então, quando eu saí da Unital, eu já ficava naquela assim, vamos digitalizar a comunicação, vamos entrar para as redes sociais. Só que, na época, os chefes não deixavam eu voar. Não entendeu? enxergavam isso como profissionalização, né? Não. E aí, meu marido foi uma das pessoas que mais me incentivou a falar, Que cara, legal. vai, se joga e coloca o que você quer fazer. Você vai conseguir fazer do seu jeito na sua empresa. Então, só vai. E eu só fui. Foi mais ou menos assim também que eu acabei empreendendo. Que bom, né? Sim. Que bom. Então você tá com seu marido também faz tempo, né? Faz muito tempo. Muito bom, gente. Antes da gente começar o Borogodó News, eu quero agradecer os nossos parceiros que ajudam o TPM a acontecer. Mae Clothing, Sara Bardot, Tommy Lustra, que mandou um mimo pra nossa convidada. Gente, no mimo final da eu Tommy. entrego pra ela. Que Maravilhosa, né, Tommy? Que inclusive merece parabéns especial, porque hoje está completando uma semana que ela parou de fumar. Fiquei emocionadíssima quando ela contou no Eu Clube de também. Negócios. Então, quando vocês assistirem esse programa, já vai fazer 10 dias que ela parou de fumar. Maravilhosa, Tommy, Tô arrasou. muito orgulhosa. É isso, eu sei que é difícil, não tem problema se tiver uma recaída, mas é muito bom saber que ela tá cuidando dela mesma, né? Eu acho isso muito bacana. Bom, vamos lá. Feitas as fofocas e os detalhes, vamos ao Borogodó News. Eu disse, por favor, coloca o primeiro vídeo, que como sempre, vocês já sabem de quem que é. Adam Mosseri, o head do Instagram. Why do we prioritize sends instead of saves? Well, we actually do value both in ranking, but we focus more on sends primarily because our whole hope is to inspire creativity that brings people together. And if you save something, that's great, but it's usually something you do on your own. If you see a comedy bit that makes you laugh out loud and then you send it to a friend who you know is going to laugh just as hard as you did, that's a different type of connection. That is a social experience, not just a solo experience. And we're very focused on bringing people together. But saves matter too, so don't ignore those either. Se você frequentou as redes sociais na última semana, você viu várias pessoas falando sobre esses vídeos. Inclusive o Adam, ele é o cara principal que aparece falando das novidades do Instagram, trazendo. Eu acho muito legal essa estratégia que ele faz de responder comentários. Ele é muito bom nisso, nesses vídeos. Eu sempre reparo nos enquadramentos dele, que são coisas muito tranquilas. Parece que é a casa dele, que ele... Ai, gente, vou gravar Traz aqui. uma proximidade, né? Gera uma proximidade. Eles não dão conta, eu acho que nem é a intenção de responder todo mundo, porque tem um volume de comentário surreal. Mas eles escolhem alguns para trazer as respostas. E qual que foi a questão que tá todo mundo preocupado com esse? Houve um tempo em que a gente pontuava o que trazia mais resultado em um conteúdo. E por um tempo o salvamento era uma métrica muito importante. Isso queria dizer o quê? Meu post foi visto e foi salvo, Instagram entendeu ele como um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Agora, com esse vídeo dele, ele deixou claro que o que mais importa não é o salvamento, é o compartilhar o conteúdo. Então, eu peguei lá, tanto que ele até melhorou o jeito da gente compartilhar, ficou mais simples. Porque a intenção é transformar essa experiência individual em uma experiência coletiva. É a sensação de gerar comunidade e ampliar conversas. E aí, o que acontece? Que daí é uma questão que eu sempre penso, né? Eu adoro ver todas essas novidades. Eu recebo, você deve ver também, 1 milhão de coisas. Tem uma newsletter que eu assino, que tem os posts que os funcionários do Instagram fazem, alguns, né? Porque eles têm alguns que são autorizados a soltar as novidades. Legal. E aí tem ali, vai mudar tal coisa na interface. E são detalhes. Sabe, tipo, vai mudar um botão aqui. Já é growth hacking, eles estão tentando fazer melhoria o tempo todo.
E aí as pessoas surtam. Coletivamente. Nossa, pelo amor de Deus, e agora? Gente do céu. Você não tinha a sensação de que isso já era um movimento? Do compartilhamento? Sim, porque as próprias atualizações vinham mostrando isso. Porque você lembra que no começo não conseguia compartilhar um Reels nos stories? Sim. E aí eles começaram a sacar que tinha que ter essa interface, que isso aumentava esse engajamento, essa conversa. E eles têm melhorado a interface. Eu achava, pra mim, o salvamento já não estava mais fazendo tanto sentido. Até porque, se a gente for parar pra pensar na lógica de consumo do próprio conteúdo, o conteúdo salvável, ele é cada vez menos valorizado pela audiência, né? E dentro de uma estratégia de comunicação, pelo menos dentro daquilo que eu uso com os meus clientes hoje, a métrica do compartilhamento, ela era mais importante pra gente do que o salvamento propriamente dito. Sim, porque é o que você entende no seu objetivo, né? Exatamente. Mas aí, o que eu acho que é importante a gente entender disso? É até onde o salvamento ele é importante para mim. Então, por exemplo, eu já atendi um empório de produtos naturais. E lá a gente publicava muita receita de influenciador que fazia parceria com esse empório. E uma das métricas que eram muito importantes pra gente eram os salvamentos. Porque se a pessoa salvou a receita... Era um bom sinal. Ela gostou, né? Então, a gente ia ter um volume de salvamento grande. O compartilhamento, nesse caso, também é interessante. Mas eu gosto de pensar qual é a fase que o meu negócio tá. Sim. Se o meu negócio, ele tá no início e eu preciso que mais pessoas conheçam ele... Eu quero que elas compartilhem. Criar conteúdos que tenham potencial de compartilhamento, pra mim, vai ser muito interessante. Sim. Mas se eu tô numa outra fase, talvez, de reforço de marca, ou de trabalhar ali minha comunidade, a minha audiência, pode ser que essa métrica não faça tanto sentido, apesar dela ser importante, quanto outras, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar também até onde a gente vai surtar e até onde, assim... Isso impacta de verdade. Isso vai mudar na sua vida. Exato. Eu tava conversando sobre isso ontem com a Maria. Ela é maravilhosa também. Amo. Ela já fez participação especial aqui no programa da Boca Rosa. Eu amo, eu troco super ideia com ela. E a gente tava falando exatamente sobre isso. Eu falei pra ela, Maria, eu gosto muito de ver essas novidades. Mas eu comecei a perceber as pessoas ficando muito ansiosas. Com isso eu falei, e não é a intenção. Eu acho que a gente tem que estar antenado, eu acho que é interessante saber. Eu costumo brincar que o Instagram é uma casa alugada e a gente segue algumas regras no Instagram para ter alguns resultados. É a regra do jogo. Agora, eu preciso entender essa regra, entender como funciona e isso que você falou, entender o momento do meu negócio, entender o objetivo que eu tô. Hoje eu não acompanho tanto mais esses produtores de conteúdo de infoproduto, mas você consegue enxergar na produção de conteúdo deles o momento que eles estão no funil. Sim. Porque eles estão ali, momento de atração de pessoas. Eles fazem muito conteúdo compartilhável. Conteúdo compartilhável. Aí, depois disso, eles vão começar a fazer aquecimento para vender. Então, eles mudam, Estão no meio do funil. Então, no meio do funil, eles param de fazer tanto conteúdo compartilhável e é conteúdo de transformação. Transformação é a coisa mais pesada, é de gerar engajamento e tal, para daí virar a oferta final. Você entendeu o momento... E na oferta eles fazem o quê? Live. Te falou... deixa seu e-mail aqui, ó. Vou fazer um evento online gratuito. Final do funil é a hora que ele vai fazer a oferta. Então, a gente já vai entendendo como funciona isso. Eu não acho negativo entender, eu acho que faz parte. A gente entendeu o jogo. Acompanhar, né? E entender as estratégias de cada um, porque isso é replicável. E entender por que não precisa ter esse desespero de... Gente, ele só falou que o compartilhamento é uma coisa que eles valorizam. Isso não quer dizer que não precisa mais comentar as coisas. Sabe? Não precisa fazer mais conteúdo salvável, né? Não, nunca mais vou fazer um conteúdo que eu quero que as pessoas salvem. Não. Eu só vou olhar essa métrica. Não, gente, não é uma métrica isolada que faz um conteúdo. E não é porque a pessoa já tem. Eu vi uma vez um podcast com o Rafael Kiso e o Joel J. E o Rafael Kiso encontrou uma deficiência no conteúdo do Joel J. Que daí o próprio Joel J falou assim, ele perguntou, o que você vê no meu conteúdo que você melhoraria? Aí o Kiso deu uma pensada assim e falou assim, você faz muito conteúdo compartilhável. Você atrai muita gente, mas você não joga ninguém o seu meio de funil é muito raso. E aí, depois disso, ele transformou o conteúdo dele, porque foi uma dica virada de chave. Sim.
né? Muito importante. E você vai falar, gente, mas ele já tinha sucesso. Mas... A gente sempre vai ter o que aperfeiçoar, a gente sempre vai poder melhorar, né? Então, entender isso não é pra gerar ansiedade, não é pra gerar... O que a gente tem que pensar é o seguinte, do jeito que a tecnologia está andando, que as redes sociais estão caminhando, que as coisas estão andando, a gente sempre vai ver novidade de comunicação, de tecnologia, de movimentos sociais, de conflito geracional, de tudo, gente. O nosso mundo ele está acelerado. E aí, o que a gente tem que ter em mente? Que isso não vai mudar, de princípio, o seu negócio. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia de negócio, não é o número, não é o compartilhamento ser mais valorizado que vai mudar a sua estratégia de negócio. Pode ser que você faça uma adaptação na sua estratégia de conteúdo, mas ela ainda assim, ela vai atender a um objetivo de negócio que você tem. E um objetivo de negócio a gente não muda porque o Adam fez um post. Mas eu acho que é esse o ponto primordial. É entender que a gente não tá no Instagram, são pontos diferentes. É diferente quando você fala com uma influenciadora que vive de vender a própria influência ali. Então, essas métricas para elas são muito valiosas. Pra gente, elas são como balizas. Elas vão mostrando para onde a gente tá indo. E aí, se você tem um objetivo de negócio, você entende. Por que eu vou produzir mais conteúdo, vou produzir menos? Por que eu vou estar aqui e não vou estar em outro lugar? Vou estar em outra rede. Não existe só o Instagram. A gente não precisa pensar só em Instagram. Mas é entender isso e saber, gente, não é isso que estraga um negócio. Não são essas mudanças no Instagram que vão estragar a sua estratégia. Né? É o como você está pensando a estratégia do seu negócio como um todo e como você está usando o Instagram como parte dela. E as métricas também, como você está transformando isso transformando isso num indicador, né? O Rafael Kiso fala muito sobre isso. Se você olha ali o carro, o velocímetro, ele é uma métrica. Mas ele não te diz se você vai chegar em tanto tempo num lugar. Você precisa cruzar essa métrica com o espaço que você vai percorrer, com o tempo que você tem para chegar lá. E com o tipo de carro que você tem, né? Nas redes sociais e nos nossos negócios é a mesma coisa. Então, até que ponto o compartilhamento impacta no indicador que é importante para você naquele momento? Quando a gente vai montar a estratégia de cliente na Viraliza, a gente leva em consideração o momento daquele objetivo e quais indicadores a gente vai acompanhar ali. Como que eu vou medir que aquilo tá dando certo? Exatamente. Porque às vezes não é compartilhamento. Sim. Não adianta nada você ter um monte de conteúdo compartilhado, você não tem um post de oferta lá. Você não vai vender. Ninguém sabe que tá à venda. Exatamente. Muito bom. O tempo tá... Eu tô vendo ali, o tempo tá parecendo que tá mais rápido hoje. Eu tô achando que esse relógio tá com problema. Já te falaram isso? Vamos pra próxima? Tem 2 assuntos que aparecem sempre aqui, porque é o que a gente gosta muito de falar. E que tem novidade todo dia. E uma delas é sobre a inteligência artificial. Eu gosto de trazer... de pensar a comunicação não só como a métrica, mas como parte do comportamento humano e como essas ferramentas interferem ou não no nosso dia a dia. E aí eu até brinquei aqui, né, no meu roteiro, que é a dança das cadeiras da IA. Porque a OpenAI é a dona do ChatGPT, que virou quase sinônimo de inteligência artificial, e não é inteligência, não é a mesma coisa, né? E a Microsoft era uma das maiores investidoras da OpenAI, e aí pôs o pé no freio ali, porque a OpenAI falou que vai lançar um buscador que seria concorrente do Bing. Eu não sei se você usa o Bing, mas, enfim, como a Microsoft tem o Bing, eles estão preocupados em manter o Bing em alta, eles tiraram o pé do acelerador ali para tentar mudar um pouco o rumo das coisas. Mas o que eu gosto mesmo é de entender ali, ó, o que tá nesses bastidores? E existe uma questão de ter uma provável, não chega a ser uma denúncia, mas uma preocupação de ser de evitar antitrust, que é você criar uma única estratégia, né, ter um monopólio daquela ferramenta, daquele software, daquela inteligência em uma empresa só. Então acaba sendo um jogo das próprias marcas, tipo, a gente vai brigar agora, mas vai ser só aqui, entendeu? Porque a gente tá só organizando o tabuleiro de xadrez pra gente continuar evoluindo. Organizando o mercado, né? É nivelando o mercado, né? Tipo, pra não parecer que a gente tem só essa. Porque como a OpenAI despontou muito com o ChatGPT, né? Oferecendo a tecnologia de maneira gratuita, de maneira muito eficiente, a ponto da gente querer pagar pra usar,
e aparentemente não é uma estratégia que daqui a um tempo todo mundo vai ter que pagar. Ela vai continuar oferecendo gratuito porque compensa, Sim. né? Então, é interessante entender isso. E aí, isso me lembrou uma coisa, não sei se você viu no ano passado, uma carta de empresários, países, falando sobre reduzir a pesquisa de inteligência artificial. Isso tinha a ver com uma relação deles a gente vai dar uma freada nisso porque tem um concorrente chegando e a gente não quer que esse concorrente cresça. A gente quer que esse aqui cresça. Então, a gente vai dar... É o xadrez dos negócios Sim. do mundo se organizando, né? Sim. E a gente no meio disso. Eu confesso que eu não tinha olhado por essa perspectiva, porque eu fui olhar a participação de mercado do Bing, né? Sim. É 3%, gente. Não. Nada, né, de pesquisa. Quem lembra, né? E eu acho que deve ser 3%, porque a gente erra, às vezes, de cair lá e pesquisa. Exatamente, e clica. E no caso, eu fiquei pensando de um outro lado, que seria do tipo, se as duas se unissem para criar um buscador de inteligência artificial, a Microsoft despontaria no que diz respeito a buscador na internet. Exatamente. Até porque, assim, muitas vezes eu caio no erro de usar o chat GPT e pedir para ele me trazer alguma informação que ele não tem. E entendeu? aí ele fala, eu não sou um buscador, né? Ele fala que não é um buscador. Então, quando eu li a notícia, eu falei, nossa, que burrice. Mas é sempre essa a primeira impressão que a gente tem, né? Então, não tinha parado para pensar sobre essa questão do bastidor. Muito interessante esse ponto de vista. Porque eu acho legal a gente pensar nisso. Porque quando eu vi essa carta, eu lembro que eu falei, gente, olha que legal essa preocupação. Não, e não aí, demorou uns meses pra eu ver uma outra notícia falando disso. Aí parece que faz um cliquezinho da chavinha, né? Virando assim. Eu falei, não era uma preocupação com o mundo. Sabe aquela história do botão que para a inteligência artificial? É tudo uma questão de negócios. De organizar o mercado. De organizar o mercado. Quem que vai entrar? E aí, assim, não pode ser... E a gente não sabe os acordos internos que acontecem também. Não faz ideia. A gente não faz ideia das coisas que acontecem. Né? Um dia desses eu vi alguém falando, porque o Mark Zuckerberg, ele tem um filho pequeno, né? E ele não deixa o filho dele usar telas. Ele, acho que é um bebê, deve ter uns 2 aninhos. Lá, para os nossos filhos, ele deixa. Primeiro que isso é uma decisão individual de cada família, né? Cada um faz o que pode ali no controle de telas. Mas ele não deixa, quer ver que qualquer dia ele acorda e vai querer acabar com a rede social. Gente, aquilo não... A gente personifica a rede social no nome dele, mas não é sobre ele há muito tempo. Não. Existem muitos interesses e muitas empresas e muitas pessoas que fazem parte daquilo, que não é uma decisão simples dele falar, não quero, gente, cansei de brincar de Instagram. E são os desafios, os novos desafios do nosso mundo, né, de alguma forma, porque assim, não sei se vocês já pararam para pensar sobre essa perspectiva, mas hoje a quantidade de acesso à informação que empresas como o Google e o Meta têm é absurda. E informação hoje vale muito dinheiro. Né? Informação vem, é o que mais vale, informação né, vence eleição, informação coloca novos produtos no mercado, informação te coloca à frente de muita coisa. Então, são empresas muito poderosas no que diz respeito a isso, que conflitam com as políticas dos países, com a legislação de cada país. Então, todo dia a gente vê Mark Zuckerberg lá no Congresso americano para poder discutir. Respondendo alguma coisa, porque ele foi convocado por Exatamente. Alguma postura. Então, são os nossos problemas que a gente vai ter aí da nova, talvez, quem sabe, uma nova ordem mundial aí, que se bobear, a gente já tá passando por isso, mas não parou pra pensar, né? Porque é tão difícil, como que você para pra organizar eu amo aquele meme é tão cansativo viver momentos históricos, porque como que você faz pra analisar o negócio enquanto você tá vivendo? Sim. Né? Teve aqui recente, eu não coloquei na pauta, mas eu vou citar a questão do Twitter ter fechado o escritório aqui no Brasil. Eu não coloquei porque eu acredito que existam exatamente isso. Eu consegui enxergar um pouquinho dos interesses, mas eu não tenho noção. Então, eu tenho receio de trazer um assunto que a gente não tem domínio ainda do que está acontecendo. Mas uma das razões, né, dele fechar o escritório aqui é não ter que atender as normas locais. Só que, ao mesmo tempo, a legislação brasileira diz que se você quer operar uma rede social aqui, você precisa ter um escritório baseado no Brasil.
Então, é uma briga de forças. E que às vezes a gente não entende tudo porque a gente não sabe tudo que está acontecendo. Exatamente. Né? A gente sabe uma ponta. Eu ainda consumo bastante coisa de jornal internacional e que tem um ponto de vista muito diferente. É muito interessante você ver como o jornalismo é feito em outros lugares. Mas mesmo assim, né? É difícil falar em verdades absolutas nesse momento do universo, né? Muito difícil viver a história. Muito, né? Aí um dia eu vi isso, eu falei, mas teve algum momento que não foi um momento histórico? Teve vários. Né? Verdade. Tipo, a gente não tá construindo a história todo dia. Mas acho que foi por causa da pandemia, a gente ficou meio traumatizado. Eu disse, vamos para o próximo assunto, que ele é um pouco mais leve. Você usa TikTok? Muito pouco. Eu consumo algumas coisas, mas eu recebo muita coisa. Aí eu acabo entrando no TikTok pra ver e ali. Mas eu confesso que o algoritmo dele ser muito treinável. Então, se você me mandar um vídeo de gatinho, ele já vai me oferecer 90 vídeos de gatinho. Isso me cansa um pouco. Aí eu acabo não ficando tanto. Então, eu não vi isso acontecer. Nem eu. Eu só vi a notícia depois pelos meios tradicionais, como os incas e os astecas no jornal. Que o filme É Assim Que Acaba, que é feito baseado no livro É Assim Que Acaba, ele foi um marco histórico na comunicação envolvendo o cinema, que é uma das mídias mais tradicionais, com a rede social. Basicamente foi assim que aconteceu. Lá em 2019, quando o diretor do filme comprou os direitos do livro para virar filme, tinha 1 milhão de cópias vendidas no mundo, o que já é um número bastante expressivo. Eu não sei se vocês sabem, mas para você vender um best-seller no Brasil, precisa vender 10 mil cópias. É pouco, né? É relativamente pouco considerando o tamanho do Brasil, mas é muito difícil considerando a dificuldade de consumo do brasileiro com esse padrão de produto, né? Então ele já tinha noção que seria uma coisa que daria certo. Só que aí veio a pandemia. E na pandemia, os livros da autora do É Assim Que Acaba, que se não me falha a memória é a Colleen Hoover, ela viralizou, e em partes por causa do TikTok. Tem uma hashtag que chama BookTok e que lá bombou. E aí, nesse período, ela vendeu 50 milhões de livros. É muita coisa. Gente, 50 milhões de livros. É um país, é vários países. Vários. Gente, é tipo a gente. E aí, beleza, né? O filme foi feito, ele foi gravado, aconteceu tudo. E aí a Sony, muito da inteligente, foi fazer o lançamento. Como que ela fez? O primeiro lançamento foi feito do trailer direto no TikTok, com a hashtag BookTube. BookTok. BookTok. E para lançar o filme, ela fez isso. Em 24 horas, bateu 128 milhões de visualizações. Gente, é surreal. E está superando Barbie, né? Está superando Barbie. E o filme já se tornou um sucesso de bilheteria. Hoje o cinema é muito complexa a produção dele, né? Eu fui num evento faz, acho que um mês, no Hub de São José, e tinha um pessoal falando sobre produção de cinema, como é custosa a produção e como ela é difusa hoje. Antes você tinha o lançamento no cinema, então ficava semanas em cartaz. Depois ia para as locadoras. Depois você tinha a oportunidade de vender para as TVs, vender para a companhia aérea. Você tinha muitas chances de fazer o filme continuar girando. Hoje lançou no cinema, assim, em 2 semanas ele não deu resultado, ele já sai do cinema, aí ele já vai para os streamings. Então a vida útil é muito curta. Então eles terem conseguido já fazer esse estouro de bilheteria já é um babado, né, importante. E ter usado essa conexão entre o cinema e o TikTok em especial, eu achei muito interessante. Porque é uma mídia tradicional. Ai, não dá pra gente juntar as coisas. Dá. Não, tem que juntar, gente. Dá. Tem que juntar. Tem que trabalhar com transmídia. Transmídia. Né? Da gente pensar como... E não é só colocar o tweetzinho da pessoa no rodapé do programa, né? Eu acho que tem vários pontos pra gente olhar aí. Primeiro, assim, se você não sabia desse lançamento, assim como eu, né? É porque a gente tá eu fora também do não TikTok. sabia. Então, assim, por exemplo, o da Barbie me atingiu muito. E diferente desse, fazendo uma comparação, ele veio
durante um ano. Acontecendo. Ele foi esquecendo, ele foi aquecendo, né? Então, foi uma estratégia de antecipação. Uhum. Nesse aí, claramente, a gente vê uma estratégia de comunidade Sim. e de transmídia, né? Então, são estratégias diferentes, mas que deram muito certo. Sim. Então, tanto que, lendo ali a matéria, não é um livro, não é um filme, uma história que é tradicional. Na tradicional não é uma comédia romântica. Não é, exato. Então, assim, até questionou-se inicialmente o cinema até questionou se teria, né, match com o público feminino e se seria um estouro de fato. Então, o poder da comunidade fez com que esse filme se tornasse ali, né, fosse pro topo ali de visualizações. E é o futuro, né? Quando a gente fala, é o futuro... e é o presente, porque a gente vive em comunidade. E pensar que a gente precisa reorganizar a nossa maneira de interagir com as redes para pensar a comunidade, é isso. Comunidade não é só um formato. Não existe um único formato de organizar as pessoas. Eu não sabia também, eu fui surpreendida pela notícia. O que eu estava ouvindo nas redes sociais sobre o filme não tinha nada a ver sobre isso, tinha a ver sobre o posicionamento do próprio diretor e da atriz principal. Uhum. E aí, eu até comentei com a Ana Lu, como eu não assisti, eu não li o livro. A gente não tá sabendo essa fofoca ainda. A gente não sabe bem. Eu tô acompanhando ali os bastidores da fofoca, mas é isso, né? Não sei dizer, não tenho opinião formada sobre isso. Se você tem, conta pra mim. Tô curiosa pra saber o que você tá achando. E aí, eu confesso que isso me gerou curiosidade de ler o livro, porque não é uma literatura que eu costumo consumir. Também não gosto. Eu não leio história. É muito raro eu ler história. Mas eu fiquei curiosa pra saber. E eu lembrei que quando lançou, teve a pré-estreia do filme aqui em Taubaté. Eu tava trabalhando, atendendo um cliente no shopping. E eu encontrei uma outra cliente que tava com a mãe dela. E ela falou, a gente veio ver a pré-estreia do É Assim Que Acaba. Você gosta? Eu falei, gente, eu não sei nem do que vocês estão falando. Aí elas tinham ganho bottoms do filme. Que legal. E elas estavam usando, tal. Comunidade, né? Gerando a sensação de comunidade. Então, você vê em vários momentos. Então, tinha o painel para tirar foto. São várias ações que vão construindo. No passado, os nerds faziam isso, lembra? Muito bem, né? Os fóruns de comunicação deles, temáticos, né? Porque você reúne as pessoas por um tema em comum. Os nerds sempre fizeram isso. Os nerds iam na pré-estreia de Harry Potter. Sim. Era super badalado a pré-estreia de Harry Potter. Senhor dos Anéis também gerou uma coisa de comunidade muito grande na galera nerd. Então, assim, acho que os nerds, eles o que antiveram, né? Exatamente. A gente tá se organizando há muito tempo, cuidado. Eu li, inclusive, um livro, eu não vou recordar o nome, foi meu afilhado que me indicou, que é sobre Harry Potter, e é o ponto de vista de uma jornalista jovem que virou fã da saga e acompanhou o lançamento dos últimos livros nos Estados Unidos e todo o movimento que acontecia nas cidades. Então, eles passavam fazendo as turnês, né? Tinham bandas que criavam músicas inspiradas, eles faziam festas dos próprios fãs que organizavam tudo para... O livro, ele virava, assim, um ponto de conexão. E aí, eles faziam maratona para ler, quem lia mais rápido e contar. Nossa, gente, uma coisa, olha... Vamos aprender com os nerds. Falando em nerds, passado e comunidade... Eudes, coloca pra gente, por favor, a próxima notícia. Ele está voltando. Será? Eu espero que sim. O fundador do Orkut falou que ele tá cansado da toxicidade das redes sociais e que ele tem a intenção de trazer o Orkut de volta. E aí, caso você não acesse o seu Orkut há muito tempo, ele não vai estar disponível, porque ele anunciou que não estaria, né? E se você sabe o que é Orkut, você tá entregando a sua idade também. Se você não sabe o que é Orkut, pergunta pra sua mãe. Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E ele tá falando de trazer de volta o Orkut, porque o que era o forte do Orkut? As comunidades. As comunidades. Quando eu entrei na faculdade, eu encontrei o lugar que eu ia ficar em uma comunidade do meu curso na faculdade. Que maravilhoso. Era a comunidade. Então, eles tinham um tópico lá que era pra receber os bichos e a gente ia deixando os contatos. Gente, faz 15 anos? Faz 15 anos. E aí, agora, ele tá falando sobre o retorno dessa organização de comunidade, de um espírito menos competitivo. Ele tá falando aqui do ponto de vista das redes sociais serem muito pesadas, muito comparativas, né?
acho que é um ponto importante a gente trazer, que de fato existe um efeito na comunidade, né, da rede social, da gente olhar para o outro e achar que o seu dia é mais produtivo, o seu dia é mais legal, você é mais bem-sucedida, você é mais bonita, você tem mais amigos, você... Qualquer coisa, você tem a unha mais bonita. E uma coisa que eu achei muito interessante também que ele colocou se você tá na comunidade Eu Adoro Rosa, e tem uma pessoa que não adora rosa, ela simplesmente não entra naquela comunidade. Exato. Ela não vai lá no fórum daquela comunidade pra falar assim, ai, rosa é muito feio. Exato. Né? Então, isso era uma coisa muito legal no Orkut. Era. E o movimento... Essa noção, né? Essa noção. Não, mas eu acho que os algoritmos das redes sociais de hoje, eles ajudam muito esse efeito de bolhas. Sim. Né? E eu não sei, o ser humano tá cada vez mais destilando ódio. Eu tava conversando sobre isso hoje com meu marido, inclusive, que eu falei assim, cara, eu adoro problematizar as coisas. E uma maneira de problematizar é que não tem certo e errado. Tipo, você se questiona, entendeu? Sim. Então eu não tô esperando uma resposta certa. A gente tá só problematizando aqui, Sim. sabe? Então, eu sinto falta disso. Hoje, eu não vejo essa possibilidade nas redes sociais. A gente se relaciona. A gente se relaciona com base ali na invejinha da grama do vizinho. Sim. No desejo de determinadas coisas. A gente se frustra, a gente tem acesso à informação em tempo real. Tem pessoas que conseguem ali crescer e se desenvolver nas redes sociais, né? E tal, mas até onde a gente constrói, de fato, alguma coisa ali, né? Sim. Se comunica. Então, faz uma comunicação de fato, né? É isso que a gente tá falando, de gerar a sensação de comunidade, de pertencimento. Né? Então, eu até vi um meme que era assim, eu adoro a calça saruel. Vai lá com as pessoas que adoram a calça saruel, sabe? Não vai lá na comunidade do eu adoro calça skinny pra falar a calça saruel é melhor. Exatamente. E é sobre isso, eu acho que é um cansaço também, e a gente criou um ponto de achar que a rede social é uma terra sem lei e que você é anônimo. Que você pode criar um perfil sem usar o seu nome e que ninguém vai descobrir quem você é. E aí as pessoas acham aceitável falar coisas nas redes sociais que você não falaria em uma conversa, muito provavelmente não falaria em uma conversa pessoalmente. Então, o que te permite ser tão agressivo, tão intolerante com a diferença? E assim, gente, diferença às vezes de coisas muito pequenas. Sim. Né? Eu frequento o Twitter, é uma das minhas redes que já foi a favorita. O algoritmo dela anda muito estranho mesmo, ele tem entregado conteúdo que não faz sentido pro que você consome. E lá você enxerga, assim, às vezes a pessoa... Gente, pra mim, o ápice foi... Uma vez que eu vi uma menina que ela tinha feito uma cirurgia de tirar o siso. E aí ela falou pro pai dela, eu só posso tomar sorvete. O pai dela foi um fofo e foi na Bate de Latte e comprou, sei lá, 30 potes. Eu sei que no final das contas, as pessoas tinham cancelado a menina, porque ela tinha postado na rede social que ela tinha ganho sorvetes do pai dela e isso tinha sido desrespeitoso com quem não tem pai. Eu falei, mas como ela é que tava ostentando o Bate de Latte. Era isso. Gente, eu queria. Eu também queria. Ter a minha geladeira cheia de Bate de Latte. Todo julgamento é uma confusão, gente. Não é? É isso. Fica a dica. Nossa, e será, coach. aí a problematização. Será que com o mundo tóxico que a gente tem hoje, o Orkut seria isso a vai mesma dar coisa? certo? Eu não sei. Eu também não sei. Cenas do próximo capítulo. Eu acho que depois que você alcança certos patamares, é difícil voltar. E eu acho que essa sensação de ser anônimo vai ser difícil de mudar. Meu único ponto o que eu sinto é que talvez ele tem que tomar cuidado com a promessa. Sim. Porque se a gente entra com uma expectativa muito alta e ela não é atendida, a gente se frustra e sai. E dura super pouco, né? Você lembra do Clubhouse? Exatamente. A gente amou por 2 semanas. Exatamente. E também porque tava na pandemia. Tem um monte de gente que não tinha nada pra fazer. Então, só penso nisso. Assim, talvez a estratégia de comunicação de lançamento, de relançamento do Orkut, Sim. tem que trazer essa noção de expectativa e realidade. E o mundo é muito diferente, porque quando ele tinha o Orkut, não tinham anunciantes como existem hoje. Você não tinha esse jogo de mercado, de tráfego pago. A gente vai estar lá e as marcas vão se posicionar ali, elas vão ter
as próprias comunidades. Como que vai funcionar, né? O mundo mudou muito rápido nesses 15 anos e o jeito que a gente consome também. Eu fico curiosa e torcendo para que volte. Mas só se for para ser diferente. Sim. Se for para ser mais uma rede do jeito que a gente tá acostumado, eu tô de boa. Também tô de boa. E fica a dica que lá no site, desde 2022, tem uma mensagem de algo novo está vindo. Tá vindo devagar, mas talvez chegue. Uma hora chega. Uma hora chega. Vamos para a nossa última notícia do Borogodó News. Por favor, Eudes. Não é essa, amigo. Não. É uma com o Joe Biden. Bom, basicamente, o que está acontecendo? Não vou falar sobre eleições americanas, viu, gente? Mesmo porque não tem domínio sobre isso. Se você quer saber sobre eleições brasileiras, nós estamos fazendo transformação política com elas. Semana que vem tem episódio novo. Mas, o que eu achei interessante, Joe Biden, não te mandei. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Nós vamos mandar agora. Vamos lá. Ó, é o número 5, mas eu tô te mandando de novo. Pronto. Imagina. Vamos lá. Joe Biden, conhecidíssimo por ser o nosso candidato idoso. Ali até com questões a respeito da própria idade. Mas que ele, além de ser o candidato, ele é o atual presidente. E aí também essa era uma coisa que eu descobri essa semana. Que não é uma coisa que ele tem feito só agora na campanha eleitoral. Ele abre as portas da Casa Branca para fazer eventos para influenciadores. Foi o jeito que eles encontraram de se conectar, de trazer uma conexão com um presidente que tem idade para ser avô da geração Z, mas de aproximar ele de uma maneira cool. Eu achei super criativo o jeito que eles fazem. Muito interessante. Né? Porque, e aí é uma galera, é muita gente, é uma festa, assim, com 100 influenciadores, e ele fica disponível ali, e eles fazem isso esporadicamente, com temas específicos. Não é só vamos fazer um talk. É uma coisa mais aberta, mais tranquila. Aqui, ó. É até interessante, assim, a foto que eles escolheram, né? Porque é um jeito de você aproximar essa figura, porque, de fato, muito difícil você gerar uma conexão entre um jovem da geração Z com uma pessoa idosa, né? Que eu não acho que até se fosse uma pessoa mais jovem, né? O presidente dos Estados Unidos, você vai... Sim, já existe um patamar que você coloca essa pessoa que é muito distante, E aproximar ele dentro da Casa Branca, que é um ícone, né? É uma referência para o povo americano. Eu achei genial a ideia. É uma excelente estratégia que empresas já fazem também, né? Sim. Então, o próprio Instagram, o próprio Meta leva creators lá para dentro, Sim. YouTube, algumas marcas também fazem lançamentos e outras coisas com foco em creators e são potenciais disseminadores ali das informações que acontecem. Fora que eu imagino que rola um status do ponto de vista do creator de estar nesse evento também, né? Então, rola uma apropriação da marca do outro, vamos dizer assim, né? É ganha-ganha. Ganha-ganha. É ganha-ganha. E o melhor jeito de você pensar uma parceria é essa. Não é só um se beneficiar. É legal para a pessoa, porque ela mostra confiabilidade do trabalho dela. Poxa, se o presidente dos Estados Unidos confia no meu trabalho enquanto influenciador, isso para algumas marcas também deve atrair, chamar a atenção e dar resultado, porque eles aproximam com essa galera. E aí eu vi também, aqui na própria notícia diz que como a Kamala Harris é mais jovem, ela já tem uma maior proximidade com esse público até 29 anos. Então, esse tipo de ação potencializa essa proximidade. Né? Outra conexão interessante que a gente pode fazer no passado, isso era feito com a mídia tradicional, né? Exatamente, era jornal, aparecia no Jornal Nacional, os jantares que eles faziam, né? Então tinha toda uma questão, todo um rolê ali de relacionamento com os jornalistas. Só que hoje as vozes não são só da mídia tradicional. Então faz todo sentido a própria política, né? As pessoas que estão ali nessas posições de poder se aproximarem de novos formadores de opinião, que não estão só necessariamente na mídia tradicional. Exatamente. Então, tem tudo a ver com o RP, né? Se a gente for para pensar. Sim, de analisar os públicos que a gente tem diferentes, como que eles se organizam.
esse relacionamento com os públicos, né? Porque eu me lembro que criar relacionamento, eu fiz pouco tempo assessoria de imprensa. Eu comecei a fazer RP porque eu gostava muito de assessoria de imprensa e eu acabei fazendo pouquíssimo porque eu gostei de outras coisas. Mas eu lembro que era difícil essa construção de relacionamento com o jornal, até hoje. É muito difícil. Não é simples você Não é simples. conseguir ali, você ter conexão com as pessoas. Eu trabalhei com política por um tempo aqui em Taubaté. Eu demorei anos para conseguir conexão com alguns jornalistas que eram peças-chave, de ter uma boa relação, dele pelo menos abrir o meu release. Nossa, eu super admiro. Um dos veículos que fazem isso muito bem é a Globo News, né? Sim. Então, quando eu vejo ali os bastidores, que a galera traz, as fofoquinhas dos bastidores, eu falo, cara, como é que essa galera consegue isso, né? Gente, eu adoro a Andréa Sadi. Eu adoro também. Nossa, eu sou muito fã dela. Eu acho ela incrível. E o central da Globo News, pra mim, é a fofoca do mundo da política. Aqui é da comunicação, viu, gente? Eu adoro. Os bastidores, a gente vê aqui. E falando em jornalismo, em como as coisas estão mudando, a gente precisa falar do nosso estudo de caso. Eu amo. É a minha parte favorita do programa, falar do estudo de caso. Ai, que maravilhoso. Porque eu fico pensando o que a gente vai trabalhar para trazer um ponto de vista diferente. É lógico que é muito legal a gente ver campanhas legais. A gente já falou aqui da campanha da Dove, dizendo que eles nunca vão alterar corpos de mulheres com inteligência artificial para torná-los irreais e tem a ver com o posicionamento da marca e tal. Mas esse caso específico é porque é o que a gente falou na abertura. É a revolução do jornalismo acontecendo na frente dos nossos olhos. Sim. No programa anterior, a gente falou sobre o Cazé TV. Porque, de fato, é um fenômeno. E é um fenômeno que a TV tradicional nem viu chegar. Ai, Mari, mas a TV tradicional ainda tem mais alcance. Cara, tem, mas a TV tá aí há quanto tempo? Sabe? E pra você considerar o tempo em 4 anos que ele tá fazendo isso, 3 anos... O crescimento exponencial Exato, que foi ao longo desses 4 anos. Né? Ele comprou um prédio de 5 andares no Rio de Janeiro. Tinha uma equipe de 200 pessoas. As marcas que estão As marcas gigantescas. Surreal, marcas gigantescas. Então, e aí você vai comparar, por exemplo... Eu comparei com a cobertura das Olimpíadas, né? Que eu assisti algumas coisas. A Rede Globo tinha uma sala dentro de um hotel. Né? Provavelmente uma sala de reunião que eles alugavam. Eu falava, gente, isso aí deve custar um absurdo. E eles faziam as coletivas ali, chegando nas pessoas, gerando proximidade com repórteres que o outro conhecia, que gerava essa boa relação, né? E aí hoje a gente trouxe o caso de Fernanda Gentil. Maravilhosa. Eu amei quando ela postou esse carrossel, que eu vou pedir pro Eudes ir passando pra gente, por favor, só pra gente olhar primeiro, depois a gente troca uma ideia. Sobre o... Acho que ele travou ali, coitado. Aí, ela falando sobre o posicionamento dela nas Olimpíadas. O que aconteceu de diferente com ela, além da cobertura? Ao longo dos dias, ela soltava crônicas em vídeo do que tinha acontecido no dia. Pode passar, por favor, Eudes. Eu acho que tem até um trecho. Eu não trouxe nenhuma crônica porque elas eram um pouco grandes, né? E ela trouxe aqui o resultado disso para a rede social. 37 milhões de contas alcançadas. O engajamento, meus amores, esse engajamento está em quase 10%. Aquecidíssimo. Aquecidíssimo. Se você tá aí olhando pro seu engajamento e falando, nossa, meu engajamento não cresce, eu tô com 5%. Meu amor, tá bom. Olha o crescimento. A taxa de crescimento do perfil, né, é gigantesca. De buscas pelo nome dela após o início das Olimpíadas e de conversas nas redes sociais sobre a jornalista também. Né, que é aquilo que estão falando dela, estão marcando, estão comentando. Antigo clipping, né? Ai, o antigo clipping. Já fazendo a conexão com o jornalismo tradicional. Exato. O clipping, que é o juntar as notícias assim, que saíram seu nome. Antes a gente tinha até... Tinha que fazer na mão, a gente tinha pasta, né? Tinha uma pasta, você cortava o jornal, colava, escrevia lá, jornal tal, data tal. Às vezes tinha que grifar com marca-texto. Exatamente. Né? Agora a gente vê pelas redes sociais, porque elas maravilhosas dão essas impressões pra gente. É uma taxa gigantesca. Pode passar, por favor, Eudes. Ela fazia essas crônicas super legais, eram narradas por ela, com a conexão das imagens do dia. Pode passar. Aqui, de novo, né, trazendo o resultado, 146 mil horas assistidas. Muita coisa.
Gente, é muito tempo pra um vídeo de... eu falei que ele é longo, mas ele deve ter o quê? 1 minuto? Né, a gente tá pensando em rede social. Pode passar, por favor. E aí, falando, ela agradecendo, enfim. Acho que aí o último deve ser alguma coisa só de... Pode passar? Aqui. É o que vem por aí, o famoso vem aí. Vem aí. Por que eu acho interessante a gente trazer a Fernanda Gentil de falar sobre isso? Ela trouxe um jeito de fazer essa comunicação de um jeito diferente. Uma das grandes inovações do Cazé foi tornar o jornalismo mais espontâneo e torná-lo mais acessível. Porque a gente tem aquela impressão do jornalista na bancada muito sério, Sim. muito sisudo. E, de fato, em alguns momentos, a gente precisa disso, a depender do que a pessoa está comunicando mesmo. Faz parte do... Mas a gente está falando de esporte. Né? Os próprios comentaristas das TVs tradicionais, eles não têm uma liberdade de, às vezes, escapar um palavrão ali no meio do jogo, como acontece com a maior parte das pessoas. Uma liberdade que tinha no Cazé. E a Fernanda fazendo essas crônicas, eu achei geniais. E ela explicou como ela fazia. Sim. Gente. Como que ela fazia os roteiros dos vídeos. E eu achei incrível que, tipo, tinha tudo pelo olhar dela também, né? Eu não imaginava ela pensava em tudo. que ela pensava nesse nível da edição. Exatamente. Eu não Facilitou sabia. o trabalho do editor ali. Não, ela fez o passo a passo. Ela Sim. fez. A única questão era que era áudio. E a pessoa Sim. tinha que jogar em uma inteligência artificial para decupar o áudio. Mas como que ela fazia? No final do dia, ela mandava um áudio pro editor dela. Falando o que ela queria no vídeo. Então, ela falava, olha, vai ter um abre assim, aí vai entrar a cena tal da Simone Biles fazendo tal coisa, vai cortar pro Hugo Calderaro fazendo não sei o que, não sei o que. Ela encaixava as cenas. Em seguida, ela já mandava o áudio narrando no tempo que ela imaginava que seria o vídeo. Perfeito. E o editor fazia. Detalhe, a pessoa não estava com ela em Paris. Estava aqui no Brasil. E fazia, e postava. Gente, eu achei assim, revolucionário. Ela trouxe um novo jeito de fazer. Espero que na próxima cobertura ela consiga levar o editor com ela. Pra que essa pessoa também aproveite um pouquinho do clima do evento. Cara, acho que tem várias coisas pra gente analisar aí, né? E até pensando também na estratégia da emissora tradicional e na estratégia do Cazé TV, né? A Fernanda Gentil, ela ganhou a visibilidade que ela tem hoje na cobertura de uma Copa do Mundo. Sim. E justamente pelo jeito divertido que ela tinha de fazer, né, a transmissão da Copa e tal. Se emocionou, então Sim. ela cresceu ali. E aí, beleza, a Globo aproveitou disso e colocou ela ali no jornalismo esportivo Sim. e etc. Mas erraram ao colocá-la no entretenimento. E aí, o que Não é a mesma pegada, Não né, é a mesma gente? pegada. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Que hoje em dia, tudo precisa ter um toque de entretenimento para que prenda a atenção e as pessoas. Exatamente. Inclusive o jornalismo. Sim. Então, talvez a falha tenha sido nisso, de não deixar ela colocar toda a reverência dela para jogo Sim. na TV tradicional, sabe? Uhum. Então, foi muito assertivo juntar a Fernanda Gentil com o Cazé TV. Foi. E como tudo se copia e não necessariamente se cria, essas crônicas vieram lá do Tino Marcos. Eu não sei se você Sim. acompanhava esporte, Sim. mas o Tino Marcos fazia muito dessas crônicas. Ela reviveu um hábito, E né? colocou a cara dela. Exato. Né? Então, roubou como artista. Botou um ali, pra quem já leu o borogodózinho. livro, colocou o borogodó. Aí que tá o borogodó. Né? Então, nem sempre a gente precisa revolucionar, A gente não vai inventar a roda. É sobre isso. A gente só tem que entender a estratégia e aplicar. E ela aplicou e deu super certo, né? Entender os movimentos, né? Sim. Do mercado, da audiência. Tá antenado, saber o que as pessoas estão querendo consumir. Né? Porque existe uma dificuldade da gente, às vezes, se voltar muito pelo que a gente quer falar e não entender o que o público quer consumir. Naturalmente, existia a chance, é sorte também, não é sorte, é teste. Uhum. Podia ter dado errado, só que ela tinha que fazer para poder validar a hipótese dela. Exatamente. Que ela não tirou essa ideia do nada, né? É isso, ela usou a estratégia do Tino para poder, e aí deu o tom dela e levou para as redes sociais. Exatamente. Uma outra coisa também que eu adorei acompanhar foi que ela postava bastidores super divertidos e coisas que ela falava ao vivo ali também, alguns cortes super engraçados dela ali ao vivo, né? Ela mandava beijo pra namorada dela, ela zoava os outros ao
ao vivo, ela zoava a Torre Eiffel, ela zoava todo mundo ali na TV, né? Na TV não, no YouTube, como é que a gente tá acostumado? Né? Aqui dando um sinal de idade da gente também. Ela zoava todo mundo ali, então ela também pegava esses cortes ali e trazia do bastidor pra gente poder ver. E é uma posição de vulnerabilidade que ela se colocou, que poderia dar muito errado, como você falou. Mas se a gente não se põe nesse estágio de vulnerabilidade, a gente não inova. Nunca testa nada novo, a gente não faz nada diferente. Eu gostei muito da estratégia, eu acho que é uma porta pra gente enxergar coisas diferentes. Porque a gente... e é um alerta para as mídias tradicionais. Porque ela poderia ainda estar no mesmo ambiente, né? Que ali talvez ela já tivesse num teto, mas deles mesmos inovarem o jeito de fazer transmissão. Porque é o mesmo jeito há 50 anos, desde que o Pelé jogava. Sim. Muda isso, muda aquilo, tal. Mas não é uma mudança expressiva no padrão de comportamento, como é isso. Então, eu adorei, eu achei super legal. E percebi, aqui a gente tinha comentado sobre isso, ela conectar o posicionamento pessoal dela com a análise dos dados para para construir essa autoridade eu tive a ideia, testei, validei, deu certo e foi um sucesso. Isso é uma construção muito mais complexa e que a gente achava, quando a gente estudou na comunicação, tinha uma coisa de que não se misturavam muito as áreas. Jornalismo é jornalismo, RP é RP, e não é. Hoje em dia é tudo junto. É todo mundo misturado. A gente teve, ainda mais porque na comunicação todo mundo tem a mesma base. Os mesmos 2, 3 anos iniciais ali vão ser muito parecidos para todo mundo, né? Depois que vão ter coisas específicas. Então, entender essa construção dela de aproveitar o momento, a hora certa, com a ideia, a dose de ousadia para poder fazer o que tem que ser feito. E a liberdade é que só uma iniciativa também disruptiva daria. Sim. Porque se fosse em outra rede, provavelmente o roteiro não seria dela. E aí também não teria tanto a cara dela como tem esse. Casou perfeitamente. Fernanda Gentil na cobertura das Olimpíadas. E quando eu fiquei sabendo que seria ela ali, eu falei, gente, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. E o Cazé trouxe um ponto que eu acho muito interessante, o quanto ele é atento às melhorias que ele tem que fazer. Eu não acompanhava o Cazé até as Olimpíadas. Mas aí eu estudando sobre isso, eu vi que ele já tinha... Eu assisti a Copa com o Cazé. Então, que ele já tinha feito coberturas e que tinham criticado, inclusive, alguns comentaristas. E aí que ele passou a trazer, não só os comentaristas, tipo, os brother que estão assistindo o jogo. Da zoeira. Da zoeira, mas trazer os especialistas em cada esporte para poder falar sobre o assunto com propriedade. E também trazer gente, tipo, Fernanda Gentil, que já trabalhou com jornalismo esportivo, tem uma bagagem muito grande nesse tete-a-tete, que não é fácil, né? Você pega a pessoa na adrenalina do momento de ganhar uma medalha, é difícil entrevistar, né? Sim. Eu brinco com meu marido que o terror do assessor de imprensa é jogador de futebol depois do jogo dando entrevista. É mesmo. Sai cada pérola. Eu fico imaginando o assessor, tipo, ai meu Deus, não era nada disso. Ai, o media training indo pelo ralo. Mas é porque, de fato, você pega a pessoa na adrenalina. Não tem como você esperar, assim, né, muito preparo de resposta naquele momento, né? Eu amei, tô muito ansiosa pra saber o que ela vai fazer agora. E o que eu acho que a gente pode tirar disso tudo, da questão da Fernanda Gentil, pra resumir, é que uma dose de entretenimento não faz mal a ninguém. Não precisa, né? E às vezes você pode ter uma dose de entretenimento sem, de fato, ferir a sua comunicação e seu posicionamento. Porque entretenimento pode estar em várias maneiras, não necessariamente na piada. Sim. Né? E que a gente pode adaptar pra conquistar também, né? Então, você não precisa necessariamente fazer algo completamente do zero para você inovar na sua comunicação. Sim. Tem uma especialista em marketing político que eu gosto, chama Gisele Miller. Ela tem uma frase, em vários lugares, tem até produtos, que é a comunicação política, isso se aplica em qualquer comunicação. Ela precisa ser séria, isso não quer dizer que ela tem que ser chata. Né? Não é porque a gente está falando uma coisa com seriedade que não dá pra ter esse entretenimento que a gente diz, essa pitada de humor. Sim. E aí cada um vai ter um jeito. Às vezes você é mais irônico. Às vezes é edição. A edição. Não tem uma resposta certa. Mas é isso que você disse. Você tem que entender que senão, gente, entretenimento é o que vai atrair a gente. A gente tem uma overdose de informação todos os dias. O que vai fazer a gente acompanhar ou não? Dar uma risadinha.
Né? Olha o stand-up fazendo tanto sucesso por aí. E, de fato, você tem um sinal de como a gente busca canais pra se divertir, pra se distrair. Dá pra usar do seu jeito. A Adam também já falou disso, né? Sim. A Adam já falou sobre isso. Sobre a gente ser mais descontraído. Inclusive, eu vi essa semana uma notícia, acho que foi o Kiso. Eu até mandei pra uma ex-cliente que tava com uma questão de fazer vídeos muito produzidos. Ela gosta de tudo virar um editorial. E aí, era uma pesquisa da taxa de conversão de vídeos espontâneos e vídeos com superprodução. Era quase o dobro do vídeo espontâneo. Que é isso, a espontaneidade, ela traz esse tom de humor na maior parte das vezes. Sim. No TikTok, por exemplo, a superprodução não funciona. Exatamente. Gente, tudo que é bom... E aqui é só pra gente encerrar... Tipo o sofá do João. Ai, eu vi, cara. Só um adendo, eu vi. Eu vi. O documentário, você viu? Eu tô achando que é isso, aquela que tá lendo pensamento. Não, quero ver. Mas o Beijo do gordo, é maravilhoso. Mas o que eu vi era sobre a gente falando da mídia tradicional, ela se reinventar. Eu acho que vai ser difícil a gente ter grandes nomes na comunicação, como a gente teve Silvio Santos, que acabou de falecer, o Jô Soares, Hebe Camargo, porque a gente tinha só um meio de comunicação principal e hoje a gente tem meios difusos, né? Uhum. Mas que o Café da Manhã da Ana Maria Braga seria esse último momento dessa TV tradicional que resiste. Porque os outros programas... Já mudaram todos, né? Inclusive, os apresentadores já faleceram. Era o Sofá da Hebe, era o Jô. É verdade. Tinha Marília Gabriela, não tá fazendo mais. Até Marília ainda acho que não é tão popular, né? Tem um pouquinho um tom de cabeção mais. O Café da Manhã da Ana Maria Braga é o novo Sofá do Jô, então. É o que sobrou da mídia tradicional, do tipo, eu sou tão reconhecido que fui no Faustão. Não tem Faustão não, lá. Caraca. É o Café da Manhã da Ana Maria Braga. Ai, que triste, gente. Cara, o que vai acontecer? Mas será que vai dar tempo da gente ir? Eu tô nervosa. Ana Maria Braga, chama a gente. Me convida. Eu vou levar Tupperware, que nem a Alexa. Vamos para a nossa entrevista ping-pong. Sim. Um livro de comunicação que todo mundo precisa ler. Não necessariamente de comunicação, tá? Roube como um artista. Ai, maravilhoso. Eu acho a edição dele tão linda também. Maravilhoso. Um profissional de comunicação que você admira. Oprah. Também maravilhosa. Uma marca que você admira a comunicação. Adobe. É uma das minhas favoritas também. E eu acho eles muito fiéis nessa comunicação. Inclusive, muito maravilhoso. Esse vídeo da inteligência artificial foi para comemorar 20 anos da campanha de corpos reais. Temos marcas brasileiras também muito admiráveis, né? A Natura é uma marca também maravilhosa. Sim, Natura. Mas a Adobe é sensacional. Qual o borogodó da sua marca? Acho que a didática e a proximidade. E uma dica que você daria para quem quer entender sobre comunicação sem cair no papo dos gurus? Polêmica. Olha, eu acho que a gente tem que observar os gurus, né? Do tipo, comunicação, quando é um tipo de venda muito agressivo, desconfie, né? Com muitos gatilhos mentais, muita urgência, que utiliza muito medo. E como sair disso, eu acho que como a gente sai da mesma maneira que a gente sai para poder construir a nossa formação sociológica, política e em relação a tudo. Assistindo várias coisas, vendo coisas diferentes, com posicionamentos diferentes. O que não significa você seguir estratégias distintas de várias pessoas, senão a gente fica meio maluco. Eu vejo Escolhe muita gente alguém, fazendo isso. E não necessariamente quem é muito grande é quem vai te trazer resultados, sabe? Eu já tive experiência de fazer uma mentoria cara com uma pessoa super conhecida e aprendi muito menos do que com pessoas mais próximas de mim ali e que podem me agregar mais. Então, acho que essa diversidade, tipo, você vai para um livro e você assiste no Reels e você vê algumas outras coisas. E eu também acho que não se sustentam esses gurus quando você tem que assistir uma aula no YouTube fodona. Entendeu? Uma aula de 2 horas, uma aula de 1 hora. Então, observar nesse sentido também, sabe? Pedir indicação das pessoas que já fizeram. Não se emocionar, né? Acompanha um pouquinho. Vê o que a pessoa fala, observa ali o tempo. Porque, de fato, tem tanta gente falando e a gente precisa, às vezes, dar uma silenciada nas vozes para entender quem que a gente vai seguir. E eu penso que a gente não é que não deve, também não gosto de cagar regra, né? Mas será que vale a pena a gente ser apaixonado
por uma pessoa aleatória. São outras pessoas, e ficar né? apaixonada ali por aquela pessoa, torcedora daquela pessoa. Às vezes a gente tem que problematizar até mesmo a conduta daquela pessoa, aquilo que ela fala, sabe? Sim. Beber de várias fontes, em resumo. Adorei. Muito amei obrigada demais. pelo nosso papo. Foi Amei. muito gostoso. Amei. Me convida de novo. Ai, chamo. A gente vai ter a segunda temporada. Vamos. E a gente tá pensando. Gente, comenta aí se vocês querem que eu volte. Gente, comenta aqui. Spoiler, eu quero. Eu estou pensando também no próximo formato. Eu amo esse formato, eu gosto muito. Ele foi inspirado no Roda Viva. No Roda Viva, não, no Jornal da Cultura, que eu assistia. E eu gosto muito dessa dinâmica de ter uma notícia e ter especialistas que não necessariamente são daquela área, mas falando do assunto, porque eu acho que ajuda a gente a entender. Pensei, como vou trazer isso para o TPM News com Borogodó. Eu acho muito genial o formato do TPM News com Borogodó. Eu gosto, eu acho ele bem dinâmico, porque também, aqui eu sou uma pessoa geminiana, eu preciso das coisas diferentes. Porque senão eu também fico... E ela já quer mudar, gente. Gente, é porque é segunda temporada, né? A gente tem mais 2 episódios nessa temporada. Jura que vai ter segunda temporada? Eu não tô sabendo. Eu não sei, a gente precisa falar com a dona Marcela Leite. Peçam para a dona Marcela. Eu dei uma risadinha ali, ó. Mandando mensagem para a dona Marcela Leite agora, galera. Quero te agradecer. Foi muito gostoso o papo. Eu acho que a gente nunca tinha tido oportunidade de conversar. Nunca conversou. E foi muito gostoso. Já quero tomar uma cerveja pra gente. Fazer um churrasco. Ai, vamos. A gente convida vocês. Muito obrigada também aos nossos parceiros, Sara Bardot, Mae Clothing, Tommy Lustra, que mandou um mimo pra você. Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou, que assistiu, que tá comentando, porque a gente deixou várias deixas de comentário que eu quero ver vocês comentando. E também te lembrar, se você não segue o nosso canal, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa um like aqui no episódio, compartilha com uma amiga. A gente tá trabalhando aqui para trazer sempre conteúdos legais. Tem o News, tem o Mentoria com a Brisa, tem o Business com a Fernanda, o Esporte com a Amabile, o TPM News no ar, que é o TPM no ar com as meninas, que era na segunda e agora vai ser na quinta-feira. Então tem muito conteúdo rolando por aqui. A gente espera você sempre aqui, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima!